A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Eu vou começar a ler para você o versículo 5, que a palavra fala assim. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus lhe disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido." "Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta, e os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o Pai que quer o adorarem. Deus é espírito, e por isso os que os adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Aí a mulher responde novamente: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Eu vou parar por aqui. Irmãos, essa passagem ela é muito interessante. Por quê? Primeiro, porque o povo de Deus não se dava com os samaritanos. Jesus, no início aqui, os discípulos de Jesus batizavam as pessoas. E aí começam a dizer que Jesus batizava mais do que João Batista. Então Jesus, ele sai da Judéia, da Galileia, por causa disso. Porque começam a falar que ele estava batizando mais do que João Batista, ele resolve sair de lá. E ele vai em sentido a Samaria. Então ele vai lá para essa cidade de Sicar, vai lá no poço no poço que tinha o nome de Jacó, né, que foi em homenagem a Jacó, que foi Jacó que deixou, e ele encontra essa mulher lá, essa samaritana. Ali ele começa um diálogo, mas um fato interessante é que Jesus nunca ficava sozinho. Jesus, ele andava com os 12 apóstolos, ele sempre mandava alguns fazerem as compras e alguns ficavam com ele. Nesse dia ele mandou os 12 irem na frente dele fazer as compras, ele ficou sozinho, coisa que ele não tinha o hábito de fazer, era ficar sozinho. Então ele vai, tem esse encontro com essa mulher, e ele faz uma revelação para essa mulher que ele não fez essa revelação para os 12 apóstolos. Para os 12 discípulos que andavam com ele, ele não revelou que ele era o Messias. Ele foi revelar para uma mulher estranha, uma mulher que ele nunca tinha visto, aqui nesse poço. Aqui ele revela para ela que ele é o Messias.
E ela, apesar de ter passado com 5 maridos que não eram dela, ela tinha no coração dela um anseio muito grande de saber aonde deveria se adorar a Deus, porque ela achava que era aqui que se adorava, no monte que se adorava. Ela tinha anseio de saber da eternidade, que quando Jesus oferece para ela a vida eterna, ela aceita. Ela não estava preocupada com bens materiais, ela estava preocupada com salvação e aonde ela poderia adorar verdadeiramente a Deus. Que Jesus conhece o coração, Jesus sonda. Então, ele vai lá e faz essa revelação para ela. A partir do momento que ela tem a revelação de que Jesus era o Messias, ela não tem dúvida no coração dela, ela volta para a cidade dela e ela, através do testemunho dela, ela se torna uma grande missionária, que é o que acontece conosco. Quando nós somos, quando a gente tem um encontro real com Jesus Cristo, quando nós temos transformação com Jesus, quando Jesus chega na nossa vida, que ele traz transformação, que ele traz libertação, nós passamos a ter um testemunho vivo, que vale muito mais do que você recitar recitar os versículos bíblicos. Porque você tem que ter testemunho com Deus. Porque ler versículo bíblico, qualquer um que não esteja na presença do Senhor tem capacidade até para decorar com mais facilidade do que alguém que tenha uma vida já regrada com Deus. E aí ele sai falando os versículos bíblicos, mas não tem testemunho com Cristo, não conhece Jesus na intimidade. E essa mulher passa a ter uma intimidade com Jesus ali naquele momento. Ela tem um contato, ela passa a ter um testemunho. E ela volta para Samaria e começa a falar do que Jesus fez na vida dela. A transformação que ele trouxe para a vida dela e o que ele representava e o que ele era. E o que ele já tinha feito. E aí ela começa a ser uma grande missionária. E dali vários homens começam a acreditar no que ela fala, porque houve transformação. Era uma mulher considerada pela sociedade uma prostituta. Aqui ela muda o comportamento dela. Ela muda o jeito dela de ser. E as pessoas começam a procurar por Jesus, começam a ter interesse em Jesus e acreditar nele. Então Deus, às vezes, tem meios de trabalhar, Jesus tem meios de trabalhar que a gente não entende. Mas aonde Jesus chega, ele traz transformação. Ele traz mudança. Ele faz com que a vida da gente tenha uma virada de 360 graus. Talvez você esteja no estágio com Deus, que você não está entendendo muito bem o que ele está fazendo, mas ele está trabalhando você para missões maiores. Uma mulher que era rejeitada, que ia num poço ao meio-dia, que era o horário que ninguém buscava água, um sol muito quente, ela ia no horário onde ela não era vista. Ela não queria ser vista. Ela não queria ser mais recriminada, ser apedrejada, porque ela era julgada pela sociedade. Deus faz dela uma mulher missionária, onde ela vai falar para o povo o que ela viveu com Jesus e o que Jesus era na vida dela. Então nós temos que deixar Jesus entrar na nossa história. Nós temos que permitir que Jesus faça parte da nossa vida. Tem revelações aqui que talvez ele faça só para você. Tem coisas que ele converse no íntimo só contigo. E você guarde muitas coisas que Deus fala com você. Você tem que guardar, que é só entre você e Deus. Mas existem coisas que Deus faz na nossa história, testemunhos que Deus faz com que a gente venha a ter, que nós precisamos sair e propagar o nome dele. E é isso que Deus pediu que eu entrasse para falar para você. Que ele está chegando com uma grande transformação para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Eu não sei qual área aí que precisa ser liberta, eu não sei qual área que precisa de transformação, mas Jesus manda dizer para você que ele chegou para trazer essa transformação para a tua vida. Para que você ande com a sua cabeça erguida. Não vai ter como você esconder o que Deus vai fazer na sua história. Não vai ter como. Você vai ter que falar do amor dele, você vai ter que falar do que ele fez, você vai ter que falar da tua história. Você vai ter que contar aquilo que Jesus fez na sua vida. E ele manda dizer para você, ele está chegando hoje para trazer essa grande transformação para a tua vida. Porque ele está trabalhando, ele vai fazer algo aí sobrenatural na tua história, que todo mundo vai ver, não vai ter como não enxergar. Então, se você se sente rejeitado, se você se sente assim, sabe, deprimido por causa de uma situação, que as pessoas não entendem quem você é em Cristo, ou não entendem a sua história, ou te julgam por isso ou por aquilo, fique calmo, fique calma, porque Jesus chega para mudar história. Aonde Jesus chega tem que ter transformação, irmãos. Se alguém falar assim, aceitei Jesus descer as águas e não teve transformação, essa pessoa não teve o encontro com Cristo ainda. O coração dela está muito, mas está muito duro e está muito nessa terra ainda. Porque a pessoa tem que estar muito aquebrantada, tem que estar com o espírito dela, sabe, aguçado, com muita sede de Deus, para que Deus venha fazer morada na vida dela. E nós precisamos deixar Jesus entrar. Quando Jesus não entra, o bloqueio não é das pessoas de fora.
O bloqueio é da pessoa mesmo, porque o bloqueio é interno, não é externo. Porque a mudança e a transformação que Deus faz não é só externo. A mudança começa de dentro. Então a transformação que Deus fez nessa mulher aqui samaritana foi por dentro. Depois transpareceu por fora. Então deixa Deus trabalhar a sua vida. Tá? Não se limite. Não coloque limites em Deus. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus transformar a sua história. Deixa Ele trabalhar a tua vida. E Ele manda dizer para você, eu estou chegando, já cheguei, para fazer algo na sua vida, assim, como Ele fez na vida dessa mulher samaritana. Ele vai transformar. E você vai sair com a sua cabeça erguida e você vai falar daquilo que Deus fez na tua história. Porque nós temos que contar as maravilhas que Deus fez. Existem, às vezes, determinadas coisas que Deus faz na nossa história que a gente não pode sair contando. Porque, às vezes, são pequenos milagres que Deus faz na nossa história que pode comprometer todo o teu cenário. Então, tem coisa que você tem que aguardar. Deus concluiu o seu cenário para você contar. Mas tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente precisa falar. Não tem como a gente esconder. Então, tem algo aí que Deus está trazendo para a tua história que não vai ter como você esconder. Não vai ter como. É algo que é para Deus ser glorificado na tua vida. Deus está escolhendo justamente essa crise, essa situação complicada, para as pessoas não terem dúvida de que foi Ele que trabalhou na sua história. Porque se tivesse um dia comum, com as coisas corriqueiras normalmente, as pessoas não iam acreditar que era Deus que tinha feito aquilo na sua vida. O que Deus está trazendo para a tua história é para transformar, é para chocar os teus inimigos, é para trazer curiosidade para muitos. E vai ser nessa crise que você está achando que nada está acontecendo, é que Deus está trabalhando para dar uma grande virada na tua história. Então toma posse dessa palavra. E não duvide, como essa mulher não duvidou. Essa mulher não questionou. Ela questionou no início com Jesus que ela não sabia quem ele era. Mas depois que ela teve certeza de que ele era, a transformação veio e ela mudou totalmente. E ela não questionou mais. Ela foi contar o que Jesus tinha feito na vida dela. E você vai glorificar o nome de Deus nessa terra porque você vai contar. Tem coisa que vai ser tão visível que não vai precisar nem contar. Mas quando vierem questionar, você não vai saber nem falar o que Deus fez, mas você vai falar que foi Ele que fez. Então deixa Deus agir na tua história. Não limite Jesus a trabalhar na tua vida. Não faça isso, tá? Porque Jesus tem coisas grandiosas para fazer na sua história. Sabe? Coisas assim que vai chocar muita gente. Mas é o início de grandes transformações que Deus está trazendo para tua vida. E vai ser nesse momento de crise que Ele vai entrar aí e vai trabalhar algo que vai surpreender a muitos, principalmente você. Agora o seu choro vai ser de alegria, tá? Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor, fica na porta, continue orando. Não desanime, não deixe a dúvida tomar conta do teu coração, porque Deus é contigo, tá? Que Deus te abençoe.